noite. Seguindo aqui o estudo do direito econômico. Na aula passada a gente falou aí sobre crise no modelo do Estado econômico, considerações sobre o modelo classificatório apresentado, liberalismo econômico brasileiro e a intervenção estatal. Hoje vamos começar pela ordem econômica. Ordem econômica significa a referência ao conjunto de normas postadas no ordenamento jurídico que tomam de maneira macro as atividades econômicas como matéria-prima para o nascimento de relações jurídicas, as quais estão direcionadas para a regulação da economia segundo os valores que cada sociedade pretende preservar. Não se afirme que o Estado também intervém no domínio econômico, mesmo quando ele faz parte do rol de agentes que praticam as atividades econômicas. Quando isso acontece, o Estado atua no domínio econômico como príncipe em condições de igualdade, como partícipe, Não se afirme que o Estado também intervém no domínio econômico, mesmo quando ele faz parte do rol de agentes que participam das atividades econômicas. Quando isso acontece, o Estado atua no domínio econômico como partícipe em condições de igualdade e não como agente intervencionista para promover a regulação do mercado. É bem verdade que o Estado, quando atua no domínio econômico como agente participante das relações econômicas, não deixa de oferecer meios para mudança de comportamento dos demais participantes. Mas este efeito também é alcançado pela atuação de um agente econômico privado nos próprios mercados. A mudança que ocorre em virtude de uma atuação direta do Estado, como concorrente de mercado, é aquela que atua lado a lado das demais entidades privadas. Constituição Federal, artigo 173. Este meio de atuação estatal pode ser chamado de intervenção direta do Estado no domínio econômico. O Estado funciona enquanto agente regulador que promove uma efetiva intervenção ou como agente partícipe das relações econômicas, quando atua diretamente na produção e distribuição de bens e serviços. A Constituição de 1988, próximo item. A Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988 indica a existência de um forte Estado social, na medida que impõe como dever do Estado o direcionamento das atividades econômicas para a realização do bem-estar social. A livre iniciativa e a livre concorrência devem caminhar ao lado dos preceitos relativos à valorização do trabalho humano, no trajeto que deve levar obrigatoriamente à satisfação dos interesses da coletividade. A dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, como expressamente destaca o texto constitucional, logo em seu artigo 1º. É perceptível que o legislador constituinte valorizou a liberdade econômica até o momento em que não prejudique a busca pela realização dos interesses coletivos. Aparece no texto da Carta Magna de 1988 um ordenamento estruturado para controlar com mais eficiência as atividades econômicas, no intuito de dirigi-las para que possam alcançar os fins sociais. Daí porque se vê a outorga de competência para que o Estado intervenha nas relações econômicas para a correção de alguns distúrbios temporários, com o fito de assegurar emergencialmente os valores sociais. Próximo item. Conceito de sistema econômico. Conceito de sistema econômico. Sistemas econômicos são arranjos historicamente constituídos a partir dos quais os agentes econômicos são levados a empregar recursos e a interagir via produção, distribuição e uso de produtos gerados, dentro de mecanismos institucionais de controle e de disciplina, que envolvem desde o emprego dos fatores produtivos até as formas de atuação, as funções e os limites de cada um dos agentes. Os fatores de produção constituem a base da atividade econômica,
pois sem terra, trabalho, capital, tecnologia e empresariedade não se realiza a atividade econômica fundamental, da qual dependem todas as demais categorias de fluxos econômicos, como os de consumo e acumulação, as formas de emprego e de destinação dos recursos e a composição dos produtos gerados são decididas pelos agentes econômicos. Eles decidem e mobilizam os recursos, produzem, geram e se apropriam de diferentes categorias de rendas, transacionam, consomem, acumulam e agem de acordo com um complexo de instituições que dão respaldo e forma às suas interações. Nenhum sistema econômico é possível sem que um conjunto de normas jurídicas, então vamos lá, nenhum sistema econômico é possível sem que um conjunto de normas jurídicas discipline os deveres e as obrigações dos detentores dos recursos e das unidades que os empregarão. Também não há como prescindir de um conjunto de instituições políticas que definam as esferas de competência de cada agente e de instituições sociais que estabeleçam valores de referência e regras de conduta. Tudo isso forma um todo intercomplementar. Delas originou-se uma disciplina, o direito econômico. Próximo item. Características conceituais do direito econômico. Características conceituais do direito econômico. O direito econômico é conceituado como o ramo do direito que tem por objeto a juridicização, ou seja, o tratamento jurídico da política econômica e por seu sujeito, o agente que dela participe. É o conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos de acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica. Para tanto, utiliza-se o princípio da economicidade. Assinale-se que, com a crescente globalização dos mercados, o direito econômico apresenta o desafio de fazer frente à concorrência da política econômica estatal nacional com uma difusa política pública econômica internacional. Na verdade, pode-se definir o direito econômico como um conjunto das técnicas de que lança mão o Estado contemporâneo na realização da política econômica. Ele se diferencia nas disciplinas jurídicas tradicionais, pois, ao relativizar as fronteiras entre o direito público e o privado, propõe-se a atender aos desafios das complexas sociedades contemporâneas, sempre marcadas pela simultaneidade do exame do interesse individual e do interesse coletivo. Em todos os aspectos da vida, levando-se em conta a definição de Washington Peluso Albino de Souza, podemos destacar as seguintes características que compõem o conceito de direito econômico. Então, são as seguintes características que compõem o conceito de direito econômico. Primeiro, o direito econômico como ramo autônomo do direito. Direito econômico como ramo autônomo do direito. Segundo, o direito econômico como um processo de juridicização da política econômica. O direito econômico como um processo de juridicização da política econômica. 3. Os sujeitos que participam da política econômica. Terceiro. Quarto. O direito econômico como um conjunto de normas de conteúdo econômico. 5. O direito econômico e a defesa e a harmonia dos interesses individuais e coletivos. O direito econômico e a defesa e a harmonia dos interesses individuais e coletivos. 6. O direito econômico e a sua relação com a ideologia adotada pela Constituição. O direito econômico e a sua relação com a ideologia adotada pela Constituição. Direito econômico e a sua relação com a ideologia adotada pela Constituição. Próximo item. O direito econômico como um ramo autônomo do direito. Aqui começa os 5 itens que a gente estudou no passado, vai ser destrinchado aqui. Tá ok, Rosê? Tô indo. Faltam 5 minutos aqui. O direito econômico como um ramo autônomo do direito.
O direito econômico é reconhecido como um ramo autônomo do direito e que implica dizer que o mesmo apresenta sujeito, objeto e normas próprias. Sujeito, objeto e normas próprias. Estas de competência concorrente da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, nos termos do inciso 1 do artigo 24 da Constituição. Apesar de não haver menção expressa ao município no artigo 24, sua competência decorre do artigo 30 da Constituição Federal. Apesar de não haver menção expressa ao município no artigo 24, sua competência decorre do artigo 30 da Constituição Federal. Próximo item. O direito econômico como um processo de juridicização da política econômica. A política econômica, sendo um conjunto de medidas que visam o alcance de objetivos econômicos, deve receber um tratamento jurídico para evitar as arbitrariedades do poder econômico, público e privado. Através do direito econômico, fixam-se as formas de comportamento a serem observadas pelos agentes econômicos e pelo Estado, o qual, embora não seja qualificado como agente econômico propriamente dito, é considerado sujeito de direito econômico, já que possui a prerrogativa de intervir no domínio econômico e é o responsável pela edição das normas que materializam a política econômica. Né? É muito interessante isso aqui, é bom repetir aqui, ó. Que o Estado, ao qual, embora não seja qualificado como agente econômico propriamente dito, o Estado ele é considerado um sujeito de direito econômico. Ele é um sujeito de direito econômico, já que possui a prerrogativa de intervir no domínio econômico e é responsável pela edição de normas que materializam a política econômica. As formas de comportamento estabelecidas pelo direito econômico têm em vista as consecuções dos objetivos elencados no artigo 170 da Constituição. Veja bem, o artigo 170 da Constituição é muito importante para o direito econômico. A gente vai passar por ele, lê-lo e analisá-lo. E vamos continuando aqui o próximo item. Os sujeitos que participam da política econômica. Destaca-se como sujeitos de direito econômico denominados os agentes econômicos. Então vejam só, o Estado, 2. Os indivíduos, 3. As empresas, 4. A coletividade, 5. Os órgãos internacionais ou comunitários. 1. O Estado não é agente econômico propriamente dito, mas é considerado sujeito de direito econômico, em razão de ser responsável pela edição das normas que materializam a política econômica e sua prerrogativa de intervir no domínio econômico. Então aí, ele não é agente econômico, mas ele é sujeito de direito econômico, em razão de ser responsável pela edição de normas que materializam a política econômica e sua prerrogativa de intervir no domínio econômico. 2. Os indivíduos são agentes econômicos em razão de seu trabalho e de sua condição de consumidores de bens e serviços. 3. As empresas são agentes econômicos enquanto unidades de produção de bens e serviços e também enquanto consumidoras. 4. A coletividade. A coletividade representa os sujeitos indetermináveis ou indeterminados de direitos, titulares de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 5. Órgãos internacionais ou comunitários. Podemos mencionar ainda as associações, comunidades, massas e mesmo os entes genéricos, como o consumidor, o investidor, o produtor, que também constituem categoria que podem figurar como sujeitos da relação jurídica de direito econômico. E aí nós terminamos aqui o nosso encontro.